Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Raul Santos e esse é o canal Dá o Papo Podcast. Seja bem-vindo ao canal e sinta-se em casa. Você pode fazer parte desse projeto também. Não, já não é um projeto mais, né? É uma realidade. Você pode fazer parte desse canal como curtindo, compartilhando, comentando sobre os vídeos e mais do que isso, se inscrevendo para que mais pessoas possam conhecer o canal Dá o Papo e a plataforma também possa entender que é um canal que são mensagens relevantes que têm sido divulgadas nesse canal. Então, mais uma vez, eu sou o Raul Santos, seja bem-vindo ao canal Dá o Papo Podcast. Aqui a gente compartilha sobre coisas da Palavra de Deus e muito mais. Tem música, tem algumas histórias. Um dia vou conseguir voltar a gravar com outras pessoas, mas até que isso aconteça, estamos aqui firme e forte, gravando e falando da Palavra de Deus. Seja bem-vindo à minha sala, que é o meu QG, que é o meu setup. Seja bem-vindo à minha casa, e muito obrigado por deixar eu entrar na sua casa, no seu smartphone, no seu televisor, no seu notebook, no seu PC. Não sei aonde ou como você está enxergando e ouvindo essa mensagem, mas eu te agradeço a Deus por você ter conhecido o canal e ter me dado a oportunidade de estar falando com você essa manhã. Cara, hoje eu vou falar de algo tão maravilhoso, e eu te peço que você fique aí ouvindo a mensagem, com certeza vai impactar, e no final te peço que você venha orar junto comigo, que você possa abençoar a minha vida e eu possa abençoar a sua vida através da oração. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que Deus ministrou ao meu coração, Deus ferveu em meu coração, que é algo sobre adoração. O quão adorador eu sou? O quão adorador você é? Nós falamos de adoração. Você que já é crente, né? Você que já é cristão, você conhece muito bem essa palavra, adorador. O quão adorador você é? Por que isso, Raul? Porque às vezes em momentos difíceis nós deixamos de ser adorador. Nós passamos a ser murmurador. Às vezes tem problemas em nossa vida que nos leva a não adorar ao nosso Deus, a não nos entregar a esse Deus. Às vezes tem coisas que acontecem conosco que nos leva a desistir desse Deus, a desistir da minha adoração, de desistir de entregar a minha adoração. E sempre que a gente fala sobre adoração, a gente lembra de música, né? A gente só fala de música, só falamos de música e achamos que a única forma de adoração é a música. Cara, entende que antes da música ser criada já existia adoradores. Abraão, quando ele ouve a voz de Deus e ele obedece à voz de Deus, ele se torna um adorador. E aí a palavra de Deus diz que todo lugar que ele ia, ele cavava um poço, erguia um altar e adorava a Deus. Cavava um poço, erguia um altar e adorava a Deus. Então não é a música, é lógico que a música ela é importantíssima. E eu falando como ministro de música, como alguém que toca e canta como forma de adoração a esse Deus, é lógico que a música é importantíssima, mas um ato de carinho, isso é uma adoração. Um ato de limpeza, isso é uma adoração. Um abraço é uma adoração. É uma adoração quando nós nos voltamos para esse Deus. Mas quando nós retemos isso do nosso Deus, nós estamos virando murmuradores. Nós estamos virando, não sei se existe essa palavra, anti-adorador. Nós estamos adorando outra coisa que não é o nosso Deus. E aí existem situações em nossa vida que nos leva a virarmos as costas para esse Deus, a deixarmos de ser adorador. Eu lembro que teve uma vez na nossa igreja, antigamente a gente marcava temas, né, do aniversário um tema uma vez foi adorador. E o verdadeiro adorador, ali eu aprendi bastante sobre ministração de adorador. E o verdadeiro adorador, cara, ele não precisa de condição para adorar a Deus. Ou seja, a adoração dele não é condicionada a receber alguma coisa ou a fazer alguma coisa. A adoração dele é o coração entregue. Cara, eu sei quem é o Deus que eu tenho adorado. Porque quando a gente condiciona a nossa adoração à música... eu vou contar uma história pra vocês que eu li uma vez num folheto. E aí eu não sei se essa história é real
ou não, mas ela é muito boa, tá? Então, eu vou dizer pra você como uma história, tá? Que certa vez um pastor numa igreja em Londres, ele chegou no culto e aí ele falou, ó, hoje não vai ter música, o cara que toca violão não vai tocar violão, o cara que toca bateria não toca bateria, o cara que toca guitarra não toca, você que pega o microfone pra cantar não canta, hoje não tem, adorem de outra forma. E aí foi um choque, foi um caos ali naquele local, porque eles eram acostumados a adorar somente com o violão, somente com a voz, somente com a bateria. Eles eram condicionados a achar que só aquilo era adoração, mas em determinado momento eles começaram a cantar sem instrumentos. Eles começaram a bater palma, eles começaram a fazer gestos e adoraram ao Senhor. E a glória do Senhor se fez naquele lugar. Então, às vezes nós vivemos condições que nos leva que nos impulsiona a deixar de adorar a Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Cara, a adoração. E aí Deus me levou a um texto que você com certeza conhece, e tá em Daniel capítulo 3. É lógico que eu não vou ler o texto todo, eu gravei algumas passagens aqui. Então, só contextualizando para você que não conhece, o rei, ele um dia faz uma estátua de ouro e fala que todos aqueles do reinado dele, o rei Nabucodonosor, todos aqueles do reinado dele, quando ouvissem as músicas, e ele fala todos os instrumentos, quando ouvissem as músicas, deviam se prostrar e adorar a estátua de ouro do rei que estava no meio do reino. E aí, todos estavam fazendo, e aí perceberam que Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram 3 jovens que que vieram como escravos, assim como Daniel vieram como escravos para o Egito, eles não se dobraram. E aí foram falar. Que pro rei que eles não estavam. No versículo 4 diz assim: nisto o arauto proclamou: ordena a vocês, as pessoas de todo o povo, nação, língua, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, a flauta, a harpa, a cítara, da lira, da gaita de fole, de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem do rei Nabucodonosor. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado à fornalha de fogo ardente. Então, isso que eu falei. Cara, ele fez um proclame. E aí foram falar, ó, Sadraque, Mesaque e Abednego não estão fazendo isso aí que o senhor falou, rei. E aí foram entregar. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam quem era o Deus dele. Então a condição de um adorador, e aí no versículo 16, quando o rei chama eles e falam, viu, é verdade que vocês não estão fazendo isso? É verdade que vocês não adoram? Senão no mesmo instante, eu vou mandar fazer de novo. Se no mesmo instante vocês não adorarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E no final do versículo 15, o rei diz assim, ó, e quem é o Deus que os poderá livrar da minha mão? O rei Nabucodonosor diz. Entende que às vezes situações nos levam a virar as costas como adorador. E aí nós entendemos que nós não chegamos no nível de adoração. Porque será que uma condição física vai me tirar o prazer e o privilégio, essa palavra, o privilégio de ser um adorador? Será que algo físico pode me tirar isso? Será que uma doença me tira do privilégio de ser um adorador? Será que uma falta de alguém me tira o privilégio de ser um adorador? Será que alguém que não me cumprimentou na igreja me tira o privilégio de ser um adorador? Será que os escândalos que nós vivemos na igreja me tira ao ponto de eu falar, não, eu não sou mais crente, eu não sou mais cristão, eu não creio mais nesse Deus, eu não vou mais nessa igreja, eu não vou mais fazer nada para Deus, porque olha o que estão fazendo? Será que isso tira de mim o privilégio de ser um adorador? Será que isso tira de mim o privilégio de adorar a Deus? E aí no versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, depois do rei falar para eles, e quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão? Eles dizem, Nabucodonosor, quanto a isso eu não preciso nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar,
ele nos livra da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não nos prostraremos, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Um verdadeiro adorador, ele não precisa de condição. Um verdadeiro adorador, ele fala, ó, eu tenho um Deus que pode me livrar, mas mesmo que ele não me livre, fique sabendo que eu não vou me prostrar a você. Eu tenho um Deus que pode me abençoar, mas mesmo que ele não me traga aquilo que eu estou precisando nesse mês, eu continuo adorando, porque eu sei o Deus a quem eu tenho adorado. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Fique sabendo, ó rei, ou seja, eles estavam em iminente morte. Eles estavam em condição absurda, assim, se você for parar para pensar. E eles fazem essa declaração maravilhosa. Fique sabendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar da sua mão, ele nos livra. Sabe, às vezes é o ponto da gente falar para aquela doença que tem nos tirado a paz. Fique sabendo, ó doença, se Deus quiser me curar, ele cura. Se ele não quiser, ele também não me cura. Mas eu não vou me prostrar a você. Eu continuarei adorando ao meu Deus. Eu continuarei louvando ao meu Deus. Eu continuarei entregando a minha adoração somente a esse Deus. Fique sabendo, ó desemprego. Se Deus quiser me empregar, ele emprega. Se ele não quiser, ele não me emprega. Mas eu não vou me prostrar a você. Eu não vou me vender. Eu não vou me deixar levar. E vou continuar adorando. E aí, eles fazem essa declaração tão maravilhosa. E mesmo no versículo 18, guarde isso no seu coração. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, nós não nos prostraremos, prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, cara, ele ficou furioso, para nós terminarmos o texto. Ele ficou furioso e mandou acender ainda mais a fornalha 7 vezes e lançou os 3 jovens lá dentro. E a palavra de Deus ainda diz que no mesmo instante que os caras que lançaram, eles já morreram fulminados ali por aquele calor, por aquele fogo. E aí os 3 caem lá dentro. No versículo 24, na parte final. Não, versículo 24. Lê comigo aí, se você tiver com a sua Bíblia. Ele diz assim, ó. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos e andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Deus salvou o verdadeiro adorador. E aí depois, no final desse texto, o rei chama e faz uma declaração que todos adorem, tremam e temam perante ao Deus desses 3 jovens. Eu tô falando para você porque às vezes não vai acontecer de sermos livrados na fornalha de fogo. Nem todos nós somos Sadraque, Mesaque e Abednego. Às vezes nós vamos precisar enfrentar algo, e esse algo vai nos querer que viramos as costas para Deus, querer que nós deixamos de adorar a Deus, querer que deixamos de nos prostrarmos ao Senhor, querer que deixamos de obedecer a palavra de Deus. E um adorador, é o que eu quero dizer para você, um adorador, ele não é condicionado a nada, ele é condicionado a adorar a Deus. Eu adoro a Deus, eu adoro a Deus, eu adoro a Deus, eu adoro a Deus, independente do que aconteça, eu continuo adorando a Deus, entregando a minha adoração. Essa é uma palavra de incentivo para você que tem passado algo, para você que tem vivido algo. Continue adorando a Deus, não se prostre a outros deuses. O que é se prostrar a outros deuses, Raul? Você pode dizer, cara, se prostrar a outros deuses é se vender,
ou se entregar, ou parar de fazer aquilo que você fazia para Deus por causa de determinada situação. É se juntar com pessoas que não adoram o mesmo Deus. É uma série de formas. Mas Deus fez nos chamado a sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esses 3 jovens se prostraram e adoraram a Deus. E eles foram livres na fornalha de fogo ardente. E o Senhor tem te chamado para ser um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade. E Ele é poderoso para te livrar, ainda que seja na fornalha de fogo ardente. Ele é poderoso para te livrar. E se Ele não te livrar, Ele continua sendo o mesmo Deus, digno de toda adoração, digno de todo louvor, digno de toda forma de gratidão a Ele, porque Ele fez tudo por nós e continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Então essa é a palavra que eu tenho para dizer para você, que Deus continue continue te guardando, te motivando, que você continue sendo motivado por esse Deus a ponto de querer sempre, sempre, sempre mais desse Deus. E eu te peço que você venha orar comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, ainda na Tua presença, Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada um que chegou até esse momento, ó Pai, que o Senhor venha criar em nós um coração de verdadeiros adoradores, ó Deus. Cria verdadeiros adoradores em nós, ó Pai. Motiva-nos a sermos verdadeiros adoradores, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Cria, restitui, revigora, ó Pai, reanima o nosso espírito de verdadeiros adoradores, ó Pai. É o que eu te peço e desejar, eu te agradeço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. É isso aí, galera. Muito obrigado, você que chegou até aqui. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. E nós chegamos ao final e voltamos semana que vem, se assim o bom Deus quiser, tá bom? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, esse é o canal Dá o Papo Podcast. Você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e aí o canal vai crescendo mais e mais, tá bom? Então, eu sou o Raul. Eu sou o Raul Santos e voltamos semana que vem, se o bom Deus assim quiser, tá bom? Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Valeu!